Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você nesta noite tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu quero declarar em nome de Jesus as bênçãos de Deus sobre a sua vida e todos os seus caminhos. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero estar trazendo uma mensagem, uma oração, isso mesmo, de Deus para o seu coração. Se você ainda não é um inscrito e deseja participar conosco diariamente das nossas orações, mensagens, você pode estar nos acompanhando se inscrevendo no nosso canal, que é gratuito. Se inscreva. Isso é você clicar abaixo neste nome, inscrever-se, e deixar o seu joinha, isso mesmo, isso vai ajudar você a estar recebendo as orações, como também divulgando para que demais pessoas possam estar recebendo a oração, isso mesmo, que vem diretamente dos céus para abençoar a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 22, a Bíblia faz menção quando Deus pede o filho de Abraão, Isaque, seu único filho. Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai, isso mesmo, de uma grande nação. Só que Abraão ele não podia gerar, porque sua esposa Sara, ela era estéril, Mas mesmo assim Deus cumpriu isso mesmo e deu o filho, isso mesmo, a Abraão. O Senhor, meus irmãos, deu o filho tão sonhado, prometido a Abraão. Só que chega um certo momento que Deus faz uma prova a Abraão. Deus pede este filho que foi da promessa que Deus tinha feito para ele, este filho tão amado, tão esperado. Deus ele pediu isso mesmo. Deus queria provar, Deus não queria apenas um menino, isso mesmo. Não era um menino que Deus queria. Deus queria, era o coração totalmente de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Deus, meus irmãos, ele não tem problema em abençoar a vida de uma pessoa. O Senhor, meus irmãos, não é que ele não queira abençoar ou dar o Isaque que você tanto sonha, que você tanto deseja. O Senhor, meus irmãos, ele quer fazer coisas maravilhosas, O Senhor, ele quer que nós venhamos viver de milagres constantemente, isso mesmo, operado por ele, viver, meus irmãos, a providência constantemente de Deus. Só que o Senhor, meus irmãos, ele quer a nossa vida por completa. O Senhor, ele quer o nosso coração completo. O Senhor, meus irmãos, ele conhece e ele sonda os nossos corações. Muitas vezes nós temos sonhos, projetos e nós dizemos: Senhor, por que o Senhor não abre esta porta? Por que o Senhor não faz isto na minha vida? Eu queria tanto que isto acontecesse. Mas o Senhor, meus irmãos, quer que nós venhamos enfrentar muitas vezes os desertos. O Senhor quer, meus irmãos, que nós venhamos entregar a nossa vida totalmente a Ele, isso mesmo, fazer uma aliança perpétua, uma aliança, meus irmãos, de dependência, isso mesmo, no Senhor. E uma pessoa que vive na dependência de Deus, ela suporta, ela permanece firme, ela vive pela fé. Porque Abraão agradou tanto a Deus? Porque Abraão, meus irmãos, não negou seu filho. Abraão, meus irmãos, ele estava disposto, ele abriu mão de si para servir a Deus, para ouvir a voz de Deus. Tem coisa na nossa vida que vai doer. Se eu perguntar para você, pastor, se eu perguntar para você, ou você perguntar para mim, doeu dentro, no coração de Abraão, Deus pediu seu filho? Muito, muito mesmo. Imagine a dor que Abraão sentiu em saber que Deus estava pedindo o seu filho. Isso mesmo. E Abraão tomou esta atitude, disse: Senhor, está aqui o meu filho.
Isso mesmo. E a Bíblia diz que Abraão foi lá e levou para oferecer como um holocausto, né? Isso mesmo, para sacrificar o seu filho. Estava lá, pegou o seu filho e colocou sobre o altar, onde era posto ali os animais, que eram apresentados como sacrifício, né? Para Deus, isso mesmo, como oferta. E Abraão vai, pega seu filho Isaque, a criança, e põe ali sobre aquele altar, isso mesmo, de pedra. E a Bíblia diz que ele pegou o seu punhal, né, a sua faca, e já ia sacrificar o seu filho, isso mesmo. Só que dos céus bradou uma voz forte, disse: Abraão, Abraão, não faz nada contra o menino, não faz nada contra esta criança, isto mesmo. E aí eu digo para você, Abraão, dentro dele, sacrificou Isaque? Sacrificou, porque Abraão, ele sentiu a dor do sacrifício do seu filho. Ele não recusou, né? Ele obedeceu, isso mesmo. Ele foi, isso mesmo. Deus, meus irmãos, ele não quer apenas uma parte nossa. O Senhor, ele quer a nossa vida, o nosso coração por completo. Ele quer que nós venhamos sacrificar o Isaque todos os dias. A nossa vida pode ser um Isaque. Os nossos desejos, isso mesmo, pode ser um Isaque. E Deus, ele está pedindo isso mesmo, que nós venhamos sacrificar a nossa vida, isso mesmo. O Senhor, ele pede que nós sacrifiquemos a nossa vida, isso mesmo, para que nós possamos viver o propósito de Deus. É preciso que nós venhamos sacrificar a nossa vida, isso mesmo, nos render totalmente para Deus, morrer, isso mesmo, sacrificar, morrer e nascer, isso mesmo, uma pessoa com um propósito diferente, uma vida diferente, um propósito diferente. E propósito e vida diferente, qual esta? É viver segundo o propósito, a vontade, a direção, isso mesmo, é a palavra de Deus. Deus queria fazer algo poderoso na vida de Abraão, mas era preciso que ele sacrificasse o seu filho. Deus, meus irmãos, não tomou Isaque de Abraão, mas Deus viu verdadeiramente que mesmo o ato não tendo sido executado do sacrifício, no coração de Abraão foi sacrificado aquela criança. Porque, meus irmãos, ele pega aquele punhal e já estava transpassando. Da mesma forma que ele estava transpassando aquela criança, isso mesmo, o seu coração também estava ali partido, isso mesmo, e ele estava ali renascendo, isso mesmo, ali para a vontade, para o propósito de Deus. O Senhor, meus irmãos, ele quer que nós venhamos viver o seu propósito. Se é preciso que Deus, meus irmãos, e Deus nos pede isso mesmo, que nós venhamos sacrificar, fazer com que a velha criatura muitas vezes tenha que morrer, é preciso que sacrifique a velha criatura, é preciso que sacrifique isso mesmo, aquilo que não tem um propósito, que não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida, para que nós possamos viver verdadeiramente a vontade de Deus. Alguém diz, mas Isaque não era a vontade de Deus? Sim, era sim. Só que talvez o coração de Abraão era que não estava totalmente. Deus faz esta prova, isso mesmo. O problema, Deus estava querendo isso mesmo. Talvez Isaque era uma bênção, mas também poderia ser um problema, isso mesmo. E Deus viu que não era um problema quando Abraão, isso mesmo, verdadeiramente leva para sacrificar o seu filho. Ele estava disposto. Deus, ele quer, meus irmãos, que nós venhamos sacrificar. Isso mesmo. Aquilo, meus irmãos, que não faz parte. Aquilo, meus irmãos, que tem que ser sacrificado, morto, para que possa, meus irmãos, ressurgir, viver a nova vida, o propósito de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Tome uma decisão hoje. Receba Jesus Cristo. Sacrifique aquilo que tem que sacrificar. Isso mesmo. Faça o que Jesus disse a Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. É preciso nascer de novo. Isso mesmo, é preciso
e que nós venhamos, meus irmãos, morrer, sacrificar isso mesmo e nascer uma nova criatura, com um novo propósito, com uma nova direção para viver a vontade de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Como eu digo, eu oro por você, você ora por mim, e juntos iremos, meus irmãos, viver nesse propósito tão especial. Eu creio, eu acredito que está surgindo isso mesmo, um novo propósito de Deus, que está nascendo uma nova vida, isso mesmo, que os planos e os projetos de Deus não morreram na sua vida, mas estão ressurgindo, estão nascendo, para que as promessas, isso mesmo, os cumprimentos de Deus se cumpram, que Ele tem feito ao seu povo, aquele que serve a Ele. Amém, meus irmãos? Iremos passar aflições constantemente, mas as aflições, meus irmãos, não nos prende, isso mesmo, e não nos isenta de prosseguir e viver o propósito de Deus. É isso mesmo. As aflições iremos passar, meus irmãos, mas os propósitos nós iremos viver. Quem disse que Abraão, depois disso, não enfrentou lutas? Enfrentou, mas Deus estava ali cumprindo o propósito, multiplicando, abençoando a sua descendência. Isso mesmo. É isso, meus irmãos. Difícil era se eu estivesse dizendo para você, olha, não vai ter aflição para você. Vai, isso mesmo. Mas essas aflições é com o propósito de Deus. E se Deus está no nosso coração, meus irmãos, a gente vence todas as coisas. Nós estaremos em paz, tranquilos, para viver isso mesmo e vencer todas as dificuldades e as lutas constantemente. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, pelos teus servos, eu oro pela tua igreja, por esta pessoa que está nos ouvindo, Senhor, neste momento. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita esta casa, esta família, esta jovem, esta mulher, este homem, este pai de família, esta pessoa, Senhor, que precisa de um milagre, de uma mudança. Meu Deus, Pai, entra com providência, Senhor, trazendo a saúde, a cura, a libertação, restaurando, Senhor. Meu Deus, entra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra, Senhor, possa se cumprir, que possamos sacrificar, Senhor, aquilo que é preciso hoje, Senhor, para vivermos as Tuas promessas, a Tua palavra, constantemente. Pai, nos dá ousadia, coragem, nos ajuda nesta caminhada. Ó Espírito Santo, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro a esta vida, a esta casa agora, em nome de Jesus. Diga, eu creio, eu acredito, eu amo a sua vida, eu declaro em nome de Jesus a bênção de Deus. Você crê, você acredita? Receba aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite, que as bênçãos, ou qualquer outro momento que você estiver nos acompanhando, esteja sobre a sua vida. Eu amo vocês, tá? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz.